Eu quero trazer para você a história, a gente vai continuar mostrando para você aqui no Balanço Geral, da investigação. A investigação de um roubo que terminou em um assassinato que envolve a traição de uma mulher de um policial militar. Nessa história nós temos traição, amor, bala, morte. A vítima é o Rodrigo Anderson de Paula Rocha, de 36 anos. O Rodrigo era guarda municipal de Curitiba e ele foi morto no momento em que foi ajudar um amigo que trabalhava como vigilante num mercado em construção em Pinhais, aqui na região metropolitana. Isso foi em junho de 2019. Estamos contando aqui para você relembrar toda essa história, para você entender o que a gente tem de fato novo hoje para te trazer. Aí é o seguinte, o rumo das investigações acabaram mudando. Na sexta-feira, quando 3 suspeitos da morte do Rodrigo de Paula foram presos temporariamente. Eles estão na cadeia. São 2 policiais militares. Um que teria matado o guarda e o outro que teria dado cobertura, além de um empresário que teria dedurado a traição da mulher para o PM. Agora, aqui está uma mensagem bastante importante para a gente entender ou tentar entender qual a relação a mulher mantinha com o policial Gustavo Fabbri. Essa mensagem que nós mostramos ontem aqui, né? Que foi aquele barulho, isso era 10h30 da noite, no dia que aconteceu o crime. Já cheguei, me usou, me beijou e agora não fala mais comigo. Ficou triste, depois ficou bravo, 10 minutos depois, ele não respondia mais. Cadê você? Bom, você está acompanhando essa história aqui no Balanço Geral e a investigação da polícia e do Ministério Público apontou que o PM Gustavo Fabbri teria assassinado, então, o Anderson Rodrigo de Paula, que teria se envolvido com a esposa do policial. A gente já trouxe para você, já contamos para você, esse fato foi em Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba. Até agora, tanto o policial quanto a mulher apontada como pivô desse crime estão negando tudo. O homem está preso, ela desapareceu depois que a bomba explodiu, mas nós conseguimos o contato dessa mulher, a nossa equipe de reportagem, a nossa produção foi em cima. A nossa produção foi atrás para conversar com ela e hoje nós vamos trazer aqui depoimentos exclusivos da mulher que está no meio de toda essa história. Coloca no ar. Uma história de traição, uma história de amor, de bala e de morte. Esse é o caso que você está acompanhando aqui no Balanço Geral. Depois de mostrarmos na RIC Record TV detalhes da investigação que levou à prisão dos policiais militares Gustavo Felipe dos Santos Fabbri, Edjaime Damasceno Bastos e o empresário Maicon Rodrigo, voltamos à casa da mulher que, segundo o inquérito encaminhado à Justiça, embasou as prisões temporárias dos acusados de matar o guarda municipal Rodrigo Anderson de Paula Rocha. Depois que a reportagem foi ao ar no Balanço Geral, um familiar que preferiu não se identificar nos confirmou que imediatamente a esposa do policial militar saiu de casa, pegou o carro, não falou para onde ia, simplesmente saiu. Como a gente pode ver, o carro não está na garagem. A gente, por várias vezes, tentou conversar com ela, porque para os familiares ela disse que a história estaria distorcida. Mas, conforme até a gente mostrou, foi tudo baseado em um inquérito concluído pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. A gente vai tentar falar com ela, ligar para o telefone dela, para saber o que estaria distorcido ou o que está diferente da verdade. Vamos ver se ela nos atende. Oi, bom dia. Aqui é a Dona Viviane, eu sou advogada, com quem eu falo? Olá, Dona Viviane, boa tarde. Aqui é o Nader Calil da RIC Record, tudo bem? Tudo bom. Será que a gente poderia conversar pessoalmente, até para que eu pudesse explicar para a senhora, para a sua cliente, o porquê do meu contato? Nós estamos aqui em Piraquara. Se você quiser vir aqui para a gente poder conversar, agora sem câmera por enquanto. Tá bom, eu estou indo agora para aí. Tá bom. Tá bom, até já.
Saímos de Pinhais, do endereço onde o policial militar Gustavo Fabre ainda morava com a esposa até ser preso. E fomos em direção a Piraquara, também na região metropolitana de Curitiba. Ao chegarmos no local, nos deparamos com o Corsa preto, estacionado. É o mesmo veículo da esposa do policial. Depois de permitir a minha entrada sem câmera, conversamos por quase meia hora. Foi o tempo para que a esposa do policial militar Gustavo Fabre aceitasse dar entrevista. Não tinha envolvimento extraconjugal em momento algum. A única vez foi no dia do recebimento, no dia que ele entregou o dinheiro. Naquele dia, então, que ele entregou o dinheiro, vocês acabaram ficando juntos? Nós não ficamos, trocamos um beijo. Não foi ficar, foi uma troca de beijo. Foi a única e a primeira? A única vez. Não foi, assim, algo, nada além de um beijo. Não foi nada além de um beijo. Tire você as suas conclusões. Ela disse, não foi nada além de um beijo. Deixa eu falar com o Nader Khalil. Tem mais. O Nader conversou mais com ela. E tem mais coisas que a gente vai mostrar para você hoje aqui. Nader, como é que foi essa conversa, Nader? Foi difícil? Você sentiu o que nessa conversa com essa mulher? Sinceridade? Muita sinceridade, Jasson. Eu quero aqui até expressar, não costumo muito fazer isso. Eu deixo sempre para que o nosso telespectador, ao assistir às nossas reportagens, interprete e tenha a própria impressão. Mas já que você me perguntou, vou passar a minha. Sinceridade, desespero e, nesse momento, muito preocupada, porque ela me confidenciou muitas outras coisas. E isso serve de alerta, porque tem muitas situações em que as pessoas costumam julgar. E por isso eu fiz questão ontem de tentar falar com ela, de ir atrás da nossa equipe após o jornal se reunir e dizer, cara, nós temos que dar voz para essa mulher. A gente não pode simplesmente taxar ela como o elo, nesse momento, de acordo com o inquérito, que é a responsável pela morte do guarda municipal. Mas espera aí, será que foi tudo isso realmente? A gente precisava ouvi-la. E foi isso que nós fizemos. Na nossa sequência de reportagem, nós vamos falar muito disso. E tem mais, Jasson. Vamos falar também com o advogado de defesa do esposo, do ex-marido dela, porque ela vai falar na sequência que o advogado de defesa vai falar na sequência sobre essa questão e sobre essas acusações, porque segundo o advogado de defesa do policial militar, apesar de todo aquele aparato que nós mostramos nas reportagens, para a defesa não há nada palpável, concreto, confidente, sabe, de que comprove que o ex-marido, como diz ela, ex-marido, foi o responsável pela morte do guarda municipal. Por isso, hoje, além de trazer o depoimento dessa mulher, nós vamos conversar com ela, foi mais de uma hora de conversa, vamos falar também com o advogado de defesa do policial Gustavo Fabre. E tem muita coisa relevante e que serve também até para a nossa reflexão, diante do que nós vamos mostrar ainda hoje, viu, Jasson? Pois é, o que nós estamos tentando fazer é entender toda essa história. E nós temos uma mulher, nós temos policial militar, temos um guarda municipal do outro lado que foi vítima, que acabou sendo vítima, foi morto. Um policial militar que é suspeito, que é o marido da mulher, quer dizer, ela, Nader e doutora Márcia, está no centro de toda essa história. Está no centro de toda essa história. E olha o que ela disse, escuta o que ela disse pro Nader. Repete, solta só aquele trechinho que eu quero que a doutora Márcia comente na sequência, por favor. Não tinha envolvimento extraconjugal em momento algum. A única vez foi no dia do recebimento, no dia que ele entregou o dinheiro. Naquele dia, então, que ele entregou o dinheiro, vocês acabaram ficando juntos? Nós não ficamos, trocamos um beijo. Não foi ficar, foi uma troca de beijo. Foi a única e a primeira? A única vez. Não foi, assim, algo, nada além de um beijo. Eu juro pra você que eu nunca entendi muito esse negócio de fiquei com fulano, fiquei com Beltrano. Às vezes os mais jovens falam isso também, né? Fiquei com fulano, não fiquei e tal. Nunca entendi muito até que ponto se chega, que é considerado uma relação fiquei, tive um envolvimento ou não tive com uma pessoa. O detalhe é o seguinte, que acho que deve ser esclarecido e eu acho que nós vamos conseguir ainda esclarecer hoje, na reportagem que nós vamos trazer daqui a pouquinho e nos próximos depoimentos que essa mulher vai contar, no que ela vai contar pra gente nessas reportagens, inclusive, é se ela estava com o policial militar na época do crime ou se não estava.
Será que ela estava com o policial militar ou não estava? Ontem nós trouxemos aqui a informação, né, de que o amigo do guarda municipal disse ontem, na reportagem de ontem, nós mostramos aqui, e que ela teria dito para ele que ela não tinha nenhum compromisso. Teria dito isso ontem. Mas e hoje? Será que no depoimento, ou melhor, na entrevista que ela deu ao Nader Khalil, a nossa equipe de reportagem aqui do Balanço Geral, será que ela confirma isso ou não? Estavam eles morando na mesma casa ou não estavam? O fato de estar morando na mesma casa significa que o casal está junto? Ou estar morando na mesma casa pode também estar separado? Você ouviu aí o que ela disse, doutora Márcia. Foi apenas um beijo. Já o fato é que sempre que nós temos relações não muito bem resolvidas, nós temos um lugar ideal para confusão, ou seja, está separada, não está separada, mas está morando na mesma casa. Enfim, essas situações não muito bem resolvidas sempre dão a possibilidade de se dar margem a muita coisa, né? Então, se efetivamente ela estava tendo um relacionamento ou se era uma situação extremamente ocasional, a situação em que estava o casamento dela tem mais relevância no entendimento de que a confusão que isso poderia criar, Jason. Pois é, e aí eu quero voltar a falar com o Nader, queria até que ele me adiantasse já um pouco dessa relação aí dos dois. Afinal de contas, Nader Khalil, o casal morava junto, o policial militar e a mulher que está no centro de toda essa história, eles moravam juntos, Nader? Eles tiveram uma relação que agora chega a 14 anos, perdão. Dessa relação de 14 anos, eles têm uma filha de 13 anos. O casal sempre se deu muito bem. Aquele terreno onde fica a casa é um terreno da família. Ali moram 3 irmãos. Se eu não me engano, ela tem 3 homens e uma mulher. Essa mulher, ela seria a irmã de criação desses irmãos. Então, a casa deles é ali no fundo. Já há algum tempo, até eles estavam falando de vender aquele terreno, os irmãos falando de vender aquele terreno, e também essa mulher e o marido dela, o policial militar, falando de vender a parte. Mas aquela área onde a casa foi construída é da família. Ao brigar com ela no ano passado, antes do crime, por isso que naquele depoimento ela diz, não, a gente vinha se desentendendo, era um relacionamento desgastado, e aí ele tinha saído e estava ficando na casa da mãe dele. Mas depois de toda essa confusão, eles acabaram ficando juntos. Em março desse ano, foi homologado, segundo ela, e ela me falou isso ali, que eles decidiram, né, fazer a separação. Ainda não homologado, só corrigindo. Eles decidiram, e aí entraram com todo o processo para que se fizesse a separação oficial do casal. Então, naquele momento em que o crime aconteceu, ela ainda estava casada com ele. Mesmo que houvesse uma briga, ele saiu de casa porque ali o terreno é da família dela, por isso ele foi para a casa da mãe dele. E por isso, naquele momento, ela ainda estava casada. Mas ela confirmou, e daqui a pouco nós vamos mostrar mais sobre isso, mas ela em nenhum momento, Jason, traiu ou saiu com o Gustavo em outra situação. Ela fala em que situação conheceu o Gustavo, como que ela e o Gustavo tiveram essa relação de negócios, por que ela foi naquele dia, ela confirmou pra gente realmente que ouviu o disparo da arma, que perguntou que barulho era aquele, o momento em que o disparo foi efetuado. Tudo isso ela confirmou. Perguntei para ela sobre o carro, a Paraty Vinho. Perguntei para ela sobre o policial militar, que nós vamos falar já já. Ontem falamos só do Gustavo, mas há um outro policial militar que também seria o dono do veículo e que, segundo essa investigação do GAECO, é o dono do veículo. Por que o empresário, pergunto para ela, teria alguma relação dela com o empresário? Por que o empresário, que era patrão dela, iria contar para o marido que supostamente ela teria ido encontrar outro homem? Então, tudo isso a gente vai trazer à tona, porque pairaram muitas dúvidas. Então, é importante que a gente mostre tudo isso, para que a gente traga com clareza todas as versões, todos os lados dessa história, para deixar o nosso telespectador sempre bem informado. Tem um print aqui de uma mensagem. Deixa eu pedir aqui para o meu diretor, Burigo, para a gente colocar aqui para o Cris, nosso diretor de imagem. Essa mensagem aqui é que ela mandou para o guarda municipal. Certo? Não, me usou dos meus beijos e agora não fala mais comigo. Então, isso aqui, de certa forma, essa mensagem aqui, que foi encontrada no celular do guarda municipal, bate com o que ela falou, doutora Márcia. Ela confirma isso, tanto no primeiro depoimento quanto agora na entrevista para a nossa equipe de reportagem. E ela diz que, inclusive, foi apenas um beijo.
Agora tem uma outra mensagem, não sei se a gente vai trazer daqui a pouco, que ela teria mandado pro Fabri, que é o policial militar, contando que teria se encontrado com o guarda municipal. Mas isso eu vou trazer daqui a pouco para você. Mas, de certa forma, isso aqui bate, né, doutora Márcia? Sim, de que ela estaria lá no momento do disparo, né? Ela fala de que barulho foi esse, que ela estaria deixando o local e por isso ela informa que chegou. Assim, já estou em casa, estou segura. E a ideia aqui, talvez ela tenha a ideia de uma continuidade dessa conversa, pelo menos, mas ele não responde, né? E aí, eu pergunto o seguinte, ela disse pra gente, pro Nader Khalil, ela disse assim, foi apenas um beijo. E aí eu coloquei em dúvida exatamente essa questão que eu nunca entendo. Fiquei com fulano, fiquei com Beltrano, mas será que existe amor? Será que existe sentimento? Porque quando existe sentimento, aí a situação muda um pouco de figura. E aí eu, ouvindo o depoimento dela, da maneira como ela falou, e o Nader me disse que pareceu muito sincera, não havia sentimento. Ou eu estou errado, Nader? Então, é onde eu queria chegar agora, no momento em que a doutora Márcia falou ali do beijo e você comentou do ficar. Muitas vezes você conhece alguém e ela estava passando por um problema no relacionamento. E a gente que é adulto, a gente sabe disso. Muitas vezes você está meio para baixo, está cabisbaixo e de repente aparece alguém que lhe atrai fisicamente. O guarda municipal era um cara muito bonito. Há de se dizer de que ele era uma pessoa que tinha uma boa pinta, uma boa presença. Eles conversavam, e ela fala isso na entrevista. Nós vamos mostrar já já. Eles conversam, e essa conversa que eles vinham tendo ali, que segundo ela, o guarda municipal trabalhava nesse supermercado fazendo bico. Então, por isso, eles estavam tendo esse contato mais restrito. Dessa conversa pode ter partido um interesse, um olhar diferenciado, um jeito de tratar o outro com um certo carinho. E quando você sente a carência, quando você tem um relacionamento e sente não sendo amada, não sendo respeitada, não recebendo o carinho do outro que está com você, de repente chega alguém e lhe proporciona tudo isso. Naquele momento, aquela atração aconteceu. Eu combino de encontrá-lo num dia, 10 horas da noite, para receber o pagamento do produto que eu havia entregue. E ela fala também isso. Só que naquele momento, os dois sozinhos, um ambiente propício, afinal estavam dentro do carro, por que não, num local seguro? Ele pode ter dado um beijo nela, ela dado um beijo nele. E ela deixa muito claro, foi apenas um beijo. E foi embora. Para ela, uma mulher carente, uma mulher que naquele momento vinha passando por um problema no relacionamento, o marido havia saído de casa, por que não? Mesmo não estando separado. Mas aquilo fez com que aflorasse nela uma possibilidade, tanto que ela pergunta, me usou dos meus beijos e agora desapareceu. Cadê você? Uma certa continuidade. Lamentavelmente, tudo parou depois desse beijo, quando ele foi assassinado, Rodrigo. Jason.